que você quiser. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma conversa de palavras do silêncio. Desta vez nós vamos conversar com Tio Iti, nosso amigo filósofo taoísta. Como se diz. Então, o tio, eu acho que não vai tanta apresentação aqui, mas tem um caminho espiritual aí que culmina nesse instante da vida dele nos grandes clássicos do taoísmo, como o Tao Te Ching, o Lietze, entre outros. Ele está traduzindo, ele já traduziu, estão editados em português. E ele é professor de filosofia, eu acho que provavelmente mais filosofia taoísta, mas teve uma moça espiritual que passou aí pelo Tai Chi Chuan, que passou pelo Zazen, Zen budista, e Santo Daime, entre outros, né? Mas hoje, pelo que eu conversei já com o tio e alguns textos que eu li dele e outras coisas mais, ele está atento, percebendo, realizando, entendendo, compreendendo, experimentando, vamos dizer, o Dao. O Dao está manifesto a cada instante, a todo lugar, seja na flor, na fala, no som, na beleza, no sol, onde for, entendeu? Então eu pergunto, começa a nossa conversa, tio, assim. O que é o Dao? O que é realizar o Dao? O que é compreender o Dao para você? Pode começar, então. De maneira bem, assim, pessoal, né? Claro. O Dao, para mim, está sendo, nesse momento, a fonte da saúde. E, olha, estou falando assim, no momento, né? O Dao sempre foi, para mim, a beleza, a saúde, a poesia. Tanto que eu escrevo poesia, né? Ainda escrevo. Tem um novo livro aí chamado O Osso Vazio, que eu estou na internet já fazendo algumas leituras no meu canal. Então, assim, o Dao, ele, para mim, ele se manifesta. Ele tem uma epifania, que a gente chama assim, né? E ele está sempre chamando a gente, mesmo que eu digo assim, para todos nós que somos seres humanos, ele está sempre presente. Agora, o Lao Tzu fala que, não são as palavras dele, mas são os filósofos posteriores, né? Eles falam que o Dao é transcendente. Então, ele Chaoyue, né? Ele ultrapassa, supera, transcende os nomes. Por isso que ele é chamado Wu Min, inominável. E aí ele é o silêncio, né? Por isso que nem as palavras conseguem dizer o Dao, já que Sim. o Dao é inefável. No entanto, não quer dizer que ele não existe. E, na verdade, ele se manifesta, e aí a gente chama ele de que é transcendente, mas ele é imanente, ou seja, ele está em todas as partes. Tem uma historinha do Zhuangzi, que você estava até me falando do Zhuangzi agora. O Zhuangzi tem uma historinha que eu vou contar do meu jeito, que é assim. Um sujeito perguntou para o Zhuangzi, onde está o Dao? E aí o Zhuangzi fala, olha, tá nessas ervas aí do mato aí. Aí o sujeito ficou estranhando assim, e falou, como? Por que tão baixo assim? Aí o Zhuangzi respondeu, está também ali naquela terra ali, que é suja e tudo, né? E suja assim, então. Mas por que mais baixo ainda? O sujeito exclamou. Aí depois ele fala assim, está na urina. Mas por que agora mais baixo, né? Aí depois ele fala assim, está no excremento. Então, o sujeito não entendeu nada e ficou... E aí termina a história assim, né? Quer dizer que o Dao pode até estar em lugares que a gente mal imagina. Então, é justamente isso, fugindo da lógica cartesiana, da lógica do senso comum. Ruo Chuan Ruo, né? Ora existe, ora não existe. Ruo Chuan, ora existe, ora não existe. Ele também tem essa ambivalência, né? Então eu poderia falar com você, quer dizer, e falar com o Sua Tse, com o Lao Tse, eu podia falar junto com você que esse corpo, ele é o Dao ao mesmo tempo, e não é. É e não é. É transcendente e imanente. Está tudo acontecendo aqui. Exato. Pode falar assim, porque pensa o seguinte, né? Tem uma frase
do Lao Tzu, no capítulo 10, Lao Tzu disse assim: quem poderá abraçar o corpo e o espírito? O corpo, repito, e o espírito na unidade, e assim se tornar íntegro? Quer dizer, quando ele faz essa pergunta, ele já supõe que você vai falar que sim, né? Porque depois ele fala assim: quem poderá reunir o sopro vital, o Qi, na suavidade e se tornar um recém-nascido? Aí você vai falar: sim, mestre. Ele fica só, é um poema, né? Que ele fica só, quem poderá? Então ele já coloca nesse primeiro verso a integração entre corpo e espírito, no caminho, né, do Dao, do caminho espiritual, e que sem o corpo você não tem essa transformação alquímica. Então eu diria assim que a partir do momento que você se dá consciência, você se dá conta de que você é o corpo, mas esse corpo se espiritualiza, assim como o seu espírito, Shan, em chinês a gente fala Shan, né? O seu Tin Shan também se corporifica, né? Se materializa. É um duplo movimento, entende? Eu poderia dizer que a espiritualidade real é espiritualizar a matéria e corporificar o espírito. Isso acontece Isso, com essa síntese, vamos dizer, essa isso, síntese isso. alquímica que a gente realiza. E quando você realiza isso, quando você está nesse não estado, quando você participa disso, quando você alquimicamente experimenta isso, como é que se dá isso? Sim. Como é que se dá isso? Como é que é isso para o tio? Uma vez há um tempo, quando eu era muito adolescente, eu lia muitas coisas. Eu encontrei o poeta Roberto Piva, e dentre essas vivências, também ia nos Hare Krishnas, fazia zazen. O zazen eu tive alguns lampejos. Só que na época eu não achava assim que era divindade, sabe? Essa experiência do sagrado. Eu achava que era meditação para purificar a mente. Assim, ficava leve, tranquilo quando eu saía. Parecia que tudo ficava claro, sabe? Você fica bem de saúde, de visão e tudo. Saía vendo assim tudo com mais... Eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos, saía da Liberdade ali, do São Joaquim, né, ali, né? Tem um templo japonês que eu nem sei o nome direito. Frequentei um pouco tempo. Né? Meus pais não eram religiosos, né? Mas eles também iam lá no templo budista de vez em quando, e eu ia lá, mas eles não eram filiados a nada. Mas eu tinha essa... Quando eu passava na música, escutava música indiana, por exemplo, dos Hare Krishna, a primeira vez eu lembro, quando eu era pequeno, quando foi um amigo que me levou, né? E eu escutei aquilo, não sabia, mas eu gostava daquilo. Gostava daquele... Tan, 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 tan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E aquele sino, aquelas, sei lá, aquilo que eles tocam com instrumentos, né? Não é sanfona, é um negócio, órgão, sei lá. Então, assim, e aí todo mundo pulando, né? Porque eles gostam de pular, né? Harebo, 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 Harebo. E eu ficava assim, diante do altar, e as pessoas ali. Então eu achava curioso isso, e ao mesmo tempo o coração fala muito mais alto. E daí eu nunca depois me desliguei de fato dos Hare Krishnas, né? Assim, claro que eu nunca também me filiei ao movimento. E aí, mas assim, em alguns momentos eu era muito ateu também, porque eu lia muito filosofia, sabe? Eu não gostava dessa forma de venerar Deus, sabe? Do que principalmente vem da tradição cristã, católica. Meus pais não tinham formação católica, mas Porque essa forma religiosa, né, religiosa. acaba separando, né? Acaba separando. Você tem o transcendente, você tem lá, vamos dizer, o divino, Pois é, isso. e você tem aqui o imanente, É, quer dizer, não faz não faz a a junção ligação. alquímica. A junção alquímica, certo? Mas continua contando a tua história. E aí foi assim, aí um dia eu estava acampado com meu amigo, lá, inclusive lá em Pindamonhangaba, lá no meio do matão mesmo. Essa época eu lembro que eu tinha bem antes de entrar na Universidade de São Paulo, USP. Então eu devia ter uns 16 anos. E nessa época eu frequentava Hare Krishna. Então do lado tinha o Nova Gokula, o templo Hare Krishna. A gente ia lá, inclusive, conhece? Então a gente ia lá de vez em quando, os caras 5 horas da manhã já estavam lá cantando, fazendo ritual. Então a gente ia lá de manhã, comia tudo integral, água também. A gente levou muita coisa natural, sabe? A gente pisava muito na terra. Eu até tinha medo das aranhas, assim, dos mosquitos que estavam muito fortes e tal.
essas coisas todas também, né? Mas estava aguentando. Aí eu estava sentado na beira de um riacho, tomei banho de água fria e de água gelada ali. Então. Aí era de manhã, aí passa dois homens falando meio português, meio mal falado, mas era espanhol. Então aí a gente percebeu que eram meio estrangeiros. Mas falou: oi, tudo bem, tudo bem. Vocês sabem, ali em cima, à noite a gente vai ter agora, não, eu lembro que era 19 horas, uma coisa assim, um ritual, né? De daime. Não usou a palavra ayahuasca, falou daime. Meu colega meu amigo já tinha ido na União do Vegetal, ele conhecia, mas ele não falou nada para mim. Também ele nunca contou nada. Aí a gente resolveu ir. Aí eu fui. Eu não sabia nada também do assunto. Né? Aí a gente tomou, mas tinha pessoas do Daime, fardados, tudo, tinha uns padrinhos lá. Eu tomei. Quando eu tomei, eu fui sentar. Eu achei que a reação ia ser na hora, que eu ia ter um estado de consciência. Eu acho que o meu amigo ali foi legal, porque ele realmente não falar também foi bom, porque ele não criou nenhuma, sabe, expectativa. E daí você experimentou o quê? Então, aí o que aconteceu? Nesse momento, vou ser um pouquinho mais rápido, passou um raio de luz assim na minha orelha, cortando a minha orelha, e eu vi o meu braço se desintegrar em estrelas, pó de estrelas, assim. E aí o meu corpo se desintegrou, e de repente veio uma nova consciência, que era a consciência de Buda. Era o Buda, como a gente vê na iconografia, né? Aquele colorido, ele sentado em flor de lótus, suprema consciência de Buda, e eu não estava mais ali. O ego, como a gente chama, o ego, o eu, o Shio, não estava mais ali, entendeu? E aí era uma luz muito forte, uma compaixão. Sabe o Buda mesmo? Esse ser compassivo, transcendente. E esse cristal, esse diamante, melhor dizendo, que você experimentou, isso foi uma experiência do tio. Foi a primeira. Né? Não, enfim, teve várias, mas esse diamante tá aí. E esse diamante, na hora que você lembra, que você lembra dele, ele é essa síntese alquímica, vamos dizer, da transcendência. É essa natureza essencial se realizando. Certo? E como é que isso aí te ilumina o cotidiano? Como é que isso te acontece na hora que você... Como é que te ilumina o cotidiano isso? Olha o que aconteceu. Depois eu fui várias idas ao Santo Daime, no Glauco, Céu de Maria, em Osasco. Sempre experiências muito fortes, muito boas, de purificação, de purgação. Eu passava mal às vezes, mas tudo que passava lá, eu estava recebendo ensinamentos e estava ali um processo bastante intenso. Até que em um determinado momento, eu ia com esse meu amigo. Ele é 20 anos mais velho que eu. Aí eu parei de ir. Ele falou, vamos parar de ir? Eu falei, vamos parar de ir, sim. Porque é muita informação e é muito ensinamento. Só que, o que acontece? Você vive uma realidade lá e uma realidade presente no dia a dia de maneira diferente. Às vezes, inclusive, dava atritos. Por isso, quando eu voltava lá, os mestres, né, te puxavam a orelha, te falavam assim, papá, você tinha que fazer, né? Ou seja, e aí eu percebi que nós percebemos que seria bom dar um tempo, uma pausa. Frequentamos outros tipos de Daime, aí depois a gente pausa. Aí eu falei para mim mesmo, eu preciso então fazer mais e tal. Até que eu fui para a arte. Eu acho que no momento em que eu fui para a arte... Como você disse, eu fui para a arte, você quer dizer o quê? Você começou a manifestar começou a se manifestar. Começou a se manifestar de maneira forte, vigorosa. Foi através... Foi a poesia, foi a poesia, foi a dança? Foi a poesia, exatamente. Foi a poesia. Porque eu já escrevia, né, como adolescente, mas eu escrevia nas oficinas de poesia. Só que mas o ato de você manifestar na poesia, ela está apontando, ela vem do silêncio e aponta para o não manifesto, vamos dizer. Ela pronta, porque a poesia é isso, né? Porque elas são imagens que traduzem algo. Hoje mesmo eu estava lendo os haikus, né, japoneses, que são maravilhosos, enfim, independente, desde Basho até outros grandes mestres, entendeu? Ele está sempre te dando filigranas ou fragmentos de um instante que ele experimentou, mas que te leva a experimentar, claro, o que você experimentando. Então, um haiku, a poesia clássica chinesa, ou a poesia
ocidental, eu não sei exatamente a que você faz, eu não li os seus textos de poesia, eu li outros textos seus. É, Eles traduzem uma percepção, um estado que a gente permanentemente percebendo essas coisas. A nossa vida a gente está percebendo o tempo inteiro. Agora, a gente pode perceber num estado de conflito, de dualidade, de separação, ou a gente se percebe como um todo, como uma unidade nesse todo. Como é. é que é isso para você? E aí foi, como eu estava falando, surpreendentemente foi através da performance via performance e poesia. Porque nessa época eu comecei a fazer poesia e eu comecei a ir em saraus. Então eu fui declamar poemas, né? Só que o que aconteceu com o meu corpo quando eu declamava e recitava poemas? Imagina eu pegar um meu poema, que meu poema é grande, assim, às vezes, né? Ele é uma prosa poética, assim, é um Sei. fluxo. E aí, blá, 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 imagina pessoas ali na roda, sabe? Inclusive eles já declamavam também. Na verdade, eu já comecei a enfrentar a timidez, né? Na verdade, eu já não era tímido, já era meio sem vergonha mesmo. Não, não era Então, tímido, é a né? expressão do que entendeu? Porque o É, tímido, quando ele acha que ele é aquela coisinha separada, né? Porque eu aqui exatamente. e os outros lá. Quando você entende que tudo é uma coisa só, né? Tudo tem essa unidade, É, eu estou manifestando o que eu estou manifestando aqui. Quando você está aí, eu estou aqui, estamos usando sim. essas máquinas, mas a gente está se expressando aí, né? Então, E aí não tem tímido mais, né? e para mim foi uma experiência muito boa. Cada sarau que eu ia, porque nenhum sarau é igual, eu ia na sarau da periferia às vezes. Os manos Sei. da periferia. Esses caras É, são diferentes. Eles não vão. Eles achavam minha poesia louca, assim como eu achava a poesia deles louca também. E sei, eu sei, também ia na sarau da Casa das Rosas, de coisas eruditas, de pessoas que são mais assim, sei. certinhas, sabe? Aquele sarau de bonitinho, de terno e gravata. Também tem isso. Aí eu fui experimentar vários tipos de saraus. Esses saraus de poesia, num determinado momento, eu comecei a experimentar um corpo, a voz. Falei para mim, eu preciso fazer aulas de dança. Daí eu experimentei a dança. Nunca tinha feito dança. Tai Chi eu tinha feito, estava fazendo na adolescência. Fiz bastante tempo, inclusive. Aliás, o pessoal que não sabe, fiz Tai Chi já com facilidade, né? Fiz até 3 sequências lá, e Tai Chi do Liu Pailin, a Laís, professora física da Unicamp, tá? O nome dela é Laís, e foi aluna do Liu Pailin. O Liu Pailin teve vários alunos, né? Aqui Eu fui aluno dele. Você foi? Então, na Associação Liu Pailin, aqui na Padre Machado, na Vila Mariana, Sei. que eu moro perto ali também. Aí eu fiz isso, mas então eu frequentava o Santo Daime, ia fazer Tai Chi, tudo isso se relacionava, só que havia ainda um descompasso, esse atrito que eu estava falando. Aí na poesia me veio aí a oportunidade, a chance de fazer performance vocal. Aí eu falei, pô, mas para eu, né, expandir mais possibilidades criativas, eu preciso falar bem a poesia. E quem sabe? Não, aí foi natural. Um dia, num sarau, assim, era um sarau itinerante, a gente saiu andando pelas ruas, sabe? E era um grupo ali, saímos pelas ruas, declamando poesia para as pessoas, assim, sabe? Porque normalmente o sarau, às vezes, tem aquele palquinho, sabe? E o microfone. Você vai lá e fala e pronto, depois só volta pro banquinho. Mas esse não, esse era 360 graus. Então você andava e falava sem microfone, só falando. E aí a gente vestiu também, cada um personagem e tal. Foi nessa aí que eu entrei numa loucura. Eu falei, eu vou ser uma menina morta. Eu tinha um negócio de menina morta. E aí eu fui no brechó, comprei um vestido de menina, não, de mulher, né? De mulher. Só que eu, vestindo ela, eu me sentia uma menina, só que morta, cadáver. Ou seja, no meu imaginário, era uma ideia de Butô, não sei se o pessoal já vou Conheço. até falar, então falar para o pessoal. O Butô, que é a dança do japonês lá de Hijikata e do Kazuono, pós-guerra, né? Eu tinha visto na minha adolescência também uma só única apresentação do Kazuono, levado por esse meu amigo. Esse meu amigo ele é ator, tá? E aí eu o que eu estava falando? Tá, aí eu comecei a experimentar o vestido e fiz uma performance na Casa das Rosas com um outro poeta, a gente junto, mas eu também fiz sozinho também, em ruas, até que eu entrei na Tan Teatro depois, que também se propôs a só fazer um grupo de performance, só fazer Mas dança. como é que o que que o tio experimentava nesses momentos quando ele estava fazendo essa performance, no caso Aqui, dessa menina morta, sim, baseado no sim. Butô?
que acontecia? Aí você tinha qual é a percepção? E esse Olha, personagem, você é brincava maravilhoso. com ele ali, você largava ele, depois você assumia o outro que era o tio, que era o professor, ou que era o praticante de tai chi, depois era Sim. o tio filho, o tio amigo, o tio namorado. Como é que todos esses personagens, como é que você interagia? Hoje, se você Hoje. entende da perspectiva do Tao, como é que você brincava com isso? Porque é uma brincadeira, né? Você estava celebrando, estava brincando com a vida, certo? Porque a vida é uma brincadeira. Olha, eu diria que é uma brincadeira e é verdade. Sim, A arte pode ter essa verdade existencial de transformar a pessoa. E foi o que aconteceu comigo. Eu entendi isso quando... eu vou dar uma experiência muito louca também, mas muito simples. Eu fiz várias aulas de dança no Andreasi, era o meu professor, e um dia, quando eu saí de lá, só que a professora, né, que dava lá, a Isabelle, eu saí chorando, sem saber por quê. E aí foi que aconteceu isso, o meu coração começou a abrir mais, né? E no dia a dia, eu passei a ver mais coisas daquilo que eu não percebia também. E olha só, olha a coisa que louca. Nesse momento, eu também estava na universidade, estava terminando, fazendo a minha iniciação científica, né, em Aristóteles, que era um pouco diferente. sim. Então, por isso que quero Apesar de você ter a quero te falar. poética de, apesar de você ter a poética de Apesar de Aristóteles, você ter com a toda poética de Aristóteles. Mas os meus colegas e os meus professores, eles eram mais acadêmicos. E eu estava no mundo acadêmico. Eu fiz meu mestrado, só que não vou dizer que foi fácil. O que aconteceu? Eu tive vários entraves ali também. E esses Uma entraves pergunta: acadêmicos... esses entraves, É, eles eram ou ainda são, eu não sei, você que vai me contar, sofrimentos psicológicos porque tinha uma separação entre o tio e o professor, o tio e a filosofia, o tio e Aristóteles, ou isso você já percebe que não tem separação, que isso era não, isso, olha, não, olha que interessante isso que você está falando. Porque eu já tinha experimentado os meditação budistas, Zazen, o Daime, e mesmo assim, lá na universidade, eu queria me comportar como aquilo que se espera de um acadêmico. E eu fazia Uhum. bem o papel, assim como eu fazia bem o papel de filho, quando eu era filho do meu pai e da minha mãe, obviamente. Estão vivos ainda não? Sim, estão vivos, estão Então você, vivos. de certa forma, tem o personagem filho não existe também ainda. Quando encontra com ele, Exatamente. Exatamente. Mas hoje é muito diferente, porque antes tá. eu era muito rebelde, eu não aceitava às vezes o que meu pai falava. Hoje eu já entendo mais, né? Aquela música do Renato Russo, Pais e Filhos. Mas o que acontece é o seguinte, viu, Aloysio? Nesse momento eu comecei a questionar e pôr em xeque também essa minha imagem de acadêmico. Sim. Foi muito fundamental. Se não fosse isso, eu acho que eu nem estaria fazendo essas minhas aulas do taoísmo para todo o país. Eu tenho alunos de Manaus, de Rio, de todo. Juntamente com a pandemia, uau, entendeu? Então, assim, antes da pandemia, eu dava aulas também em vários espaços. E essa minha vivência, eu sempre compartilho, como eu estou compartilhando com você, essa expansão das possibilidades, porque a gente, na verdade, a gente mal se dá conta do que a gente pode. Pois é, nesse Isso que é sentido, o ponto, entende? eu tô lembrando de um aspecto de um amigo que ele falou, a questão da impessoalidade, né? Voltando àquela historieta lá do pai, mãe e filho, né? Geralmente o filho, né, aquele personagem que a gente foi criado, que a gente assumiu, quando a gente encontra com o pai e com a mãe, a gente normalmente as pessoas tendem a ficar apegado, colado com Uhum. aquele personagem filho. E esse meu amigo deu uma dica que eu achei fantástica. O interessante seria toda vez que você encontrar com a tua mãe, teu pai, ou com outro membro familiar, ou com outro amigo, que seja, é como você estivesse se encontrando pela primeira vez. Como vai a senhora? Como vai o senhor? Sim. Prazer em conhecer. Porque daí É por aí. o personagem seu se dissolveu. Você está ali vivendo aquele instante, na verdade. O que está acontecendo ali, certo? Agora, olha o dado do meu, falando um pouco da minha biografia também, o que acontece em relação ao DAO. Eu comecei a fazer em muitos eventos, lançamentos, sarau, fiz algumas performances em galerias de arte, de artes visuais, artes plásticas. Uhum.
E eu tinha uma ideia, olha só, olha como é louco isso. Hoje eu não concordo com isso, inclusive. Essa ideia de eu ser o artista da galeria. Eu queria ser artista plástico de uma galeria, onde eu poderia conciliar uma certa carreira artística com o desenvolvimento do processo criativo, artístico, etc. Só que o que aconteceu? Eu tive uma crise ali no momento, e por isso que eu acho que o Dao tem a ver com... Todo caminho espiritual tem a ver com uma certa crise, né? De você com você mesmo. É o eremita, né? A carta do eremita, do tarô. Eu diria que a espiritualidade é um permanente morrer e renascer a cada instante, né? Pois é, isso acontece a cada instante, viu, Alice? Então, foi nesse momento que eu estava muito envolvido com pessoas, eu tinha vários contatos, várias pessoas, e de repente eu me perdi um pouco ali. Porque um colega meu falava assim, olha, eu tô com 2 galerias ali. Aí me dava uma certa inveja. E ele falava, Chiu, a sua performance, como é que é? Explica para mim a tua ideia. Aí eu comecei Mas a isso explicar. era tudo personagem, certo? E Não, hoje... eu digo meus amigos artistas, né, naquela época. Isso. Aí o que acontece? Deixa eu só explicar o que acontece. Vai. Esse processo, ele falando da galeria, aí eu comecei a visualizar um eu ideal, um Chiu artista na galeria, sabe? Sonhar isso. Só que o que aconteceu? Eu ia nas galerias e entregava as obras e tudo, e nada. Aí comecei a entrar em crise por isso. Eu falei, caramba, não vai dar certo isso aí. Eu insistia, não dava certo. Aí eu falei, o que será que está acontecendo? Será que eu estou indo porque o meu amigo estava falando? E era isso. E eu ficava querendo que o que o outro estava falando, a voz do outro em mim, só que eu assumia que era a minha voz, mas não era, era a voz do outro falando em mim. E ele falava, olha, que tal se você virasse artista de uma galeria de arte? É que nem esses atores e atrizes da Globo. O pessoal fala, olha, e se você já pensou? Você fez a escola de arte dramática, você pode ir lá na TV Globo, Rede Globo, e aí você vai fazer sucesso, né? Então, você imagina, eu era aquele Chiu que já estava expandindo as possibilidades criativas, já estava meio anti-acadêmico, mas ao mesmo tempo almejando, aspirando uma outra coisa que ele também meio perdido não sabia. Foi aí que eu fiz? Foi aí que o Dao entrou. Um dia eu passei numa livraria, aí entrou mesmo, não no Santo Daime na visão, Sim. entrou numa livraria, eu peguei um livro, e nessa época eu estava trabalhando como intérprete. Eu traduzia, se você falasse assim, o que você fazia na época de ganhar dinheiro? Eu trabalhava traduzindo mandarim para português, né? O pessoal que vai instalar na fábrica, né, os equipamentos e tudo. Ganhava bem, inclusive. Só que aí eu também tinha um problema com o meu trabalho. Por quê? Porque eu falava chinês bem, traduzia bem, mas você acredita? Eu tinha parado de estudar chinês. Isso é um dado que o pessoal tem que saber. Ah, mas você não estudava chinês? Não. Por quê? Porque olha só, eu tinha um problema seríssimo com minha identidade chinesa. Eu queria até negar minha identidade chinesa lá no passado. Mas aí que tá, voltando a essa coisa de Sim, identidade. Na hora que o tio teve contato com os trechos clássicos do taoísmo, né? Vamos falar em português, na isso. língua portuguesa, como é que é para o tio traduzir? Na hora que você está traduzindo um Lao Tse, por exemplo, que ele está explicando toda aquela sabedoria, toda aquela de uma forma poética e filosófica, sim, vamos dizer, não, de uma forma onde ele está manifestando o não saber para um saber. Aqui é o livro, né? Como é que é para o tio traduzir isso? Como é que é o ato de quando você está traduzindo, você está em contato com a língua, como isso está se realizando? Cara, é tão difícil explicar isso, mas assim, tudo é em chinês, né? Eu li comentadores, li os filósofos, então, por exemplo, o sol está me pegando bem aqui, vocês estão me vendo? Opa, que bom. Tá vendo? O sol está entrando. Sol é sempre bom. Continua, vai. Então, assim, para mim, a tradução veio antes de traduzir todo o texto, eu já estava vivenciando de dar aulas. Foi aí que um dia, foi premonitório isso é do Dao. Eu estava num lugar e tinham tido um sonho. É tipo um lugar assim, cheio de montanhas, assim. Tava num lugar lá, eu com meu amigo, e aí eu dormi lá e eu tive um sonho premonitório que apareceu uma figura xamânica, meio pássaro, meio mulher. Ela se transformou depois em um pássaro. Só que tinha uma família chinesa que eu estava conversando ali, enfim, era chinês e era cantar
mantras chineses. Só que não era eu que estava cantando, era meu amigo que não sabe chinês de verdade, mas ele cantava chinês. No dia seguinte, eu recebo um e-mail: você que é o Xiu, que está dando aulas de taoísmo, nós achamos você pela internet. Você poderia traduzir o Dao De Jing? Nós somos da editora Edipo. Eu falei, né, mandou um e-mail e tal, falei, uau. Continua falando, eu só estou mudando aqui o lugar por causa do sol, mas Claro. continua contando. Na hora foi a sincronicidade do Jung, né? Você percebe? Aí conectou tudo. Aí eu falei, claro que eu vou traduzir isso. E aí não deu outra. Eu traduzi, escutava música chinesa enquanto eu traduzia. Você falou desse processo. O processo era muito, muito solitário também. E às vezes nesse processo, o que acontece, Aloysio? Eu fui me afastando de certas relações também. Porque eu achava que esses ruídos, esses barulhos, essas outras vozes, elas eram importantes, mas com todo respeito, né? Mas eu tinha que me recolher como um eremita. E aí eu fiquei um pouco eremita. Foi nessa época que deu essa crise, entendeu? Onde eu, inclusive, parei de ir em eventos de lançamento. Ô, Chiu, eu te convidei você para o lançamento, você não vai? Sabe aquela vida social? Sei. Tava esperando, né? Você é poeta, o outro também é poeta, o outro te conhece. Tal. No mundo dos artistas, eles se conhecem. Você pega uma pessoa que nem o Caetano Veloso, né? Imagina se ele não vai no lançamento lá do outro. Quer dizer, quando ele faz esse corte, ou estava fazendo esse corte, vou até confessar, em certos momentos eu até me senti sozinho no mundo. Mas veja, hoje, o tio Hoje. que traduziu o aqui e agora, vamos para esse instante, porque de fato agora? Sim. Isso. Você está compartilhando uma experiência com a gente aqui, mas de fato só existe esse instante aqui agora que o tio está vivendo. Só agora. E essas histórias que o tio conta, né, que o personagem tio conta, que tem 1000 facetas, vamos dizer assim. Na hora que você está traduzindo... É claro que isso eu não falo em aulas, tá? Não, eu sei, isso é uma outra conversa, nós estamos numa outra conversa. Compartilhando a tua experiência. Isso não, a tua aula você vai apresentar a filosofia. Eventualmente eu falo. Tá. Mas na hora que você está partilhando isso com a gente aqui, existe a percepção de que o tio é uma coisa só, com tudo isso que ele viveu, mas com tudo isso que ele está vivendo aqui agora, essa transcendência e essa imanência, essa sabedoria que você busca, que você encontrou no Dao, nos grandes sábios do Dao, né? Você até comentou outro dia comigo que estava também escrevendo poesias inspirados pelo I Ching, que é o grande, vamos dizer, um grande livro da permanente mutação que somos a cada instante, né? Tem sofrimento para o tio? O personagem tio sofre? Tem sofrimento psicológico ou isso se dissipou já? Não. Isso não quer dizer que não tenha dor, que não tenha fome, que não tenha sono, entendeu? Eu estou falando assim. Mas o tio, o que é a felicidade para o tio? Olha, eu posso dizer que hoje eu estou me conhecendo muito mais do que eu achava que eu me conhecia antes. Por quê? Isso porque, primeiro, que eu não quero parecer mais inteligente como eu parecia quando eu estava lá na universidade. Eu queria parecer mais erudito e inteligente para as pessoas. Eu fazia esse papel e eu estava no papel, sem saber. Hoje eu sou o que eu sou. Então, eu pago também as consequências disso, né? E acho que é isso. E ser autêntico, acho que a coisa do Dao De Jing é isso. O Lao Tzu fala assim, quando você volta ao estado de simplicidade, a palavra é pu, né? Chipu. Esse pu aí tem um radical madeira no lado esquerdo, que é mu. A madeira rústica. Por isso que ele fala madeira bruta. Tem algumas traduções que você vai ver madeira bruta. Sim. A madeira bruta desse estado é uma madeira que não quer parecer mais ou menos bonita. Ela é, inclusive, entre aspas, rústica, feia. Então, ela saiu diretamente da natureza, sim, a gente não vai polir ela. Isso é o estado, né? E eu, no meu comentário, falo para os meus alunos, falo assim, olha, gente, não vai pensar que a madeira bruta é grosseira, vulgar, aquela coisa toda, selvagem, aquela coisa. Tem força, potência, mas não é... Também é. Mas também é isso. Mas só que não é como vocês falam, o primitivo, aquele negócio do índio, primitivo, vulgar, né? Grosseiro, não educado, tem aquela coisa. E aí eu digo, não. O que o Lao Tzu quer através da madeira bruta, veja, Lao Tzu é um poeta da metáfora. Em chinês é Pi Yue, ele usa Pi Yue.
Então, quando ele fala madeira bruta, ele está querendo não que você olhe a madeira bruta, ele está querendo que você olhe o estado Tianzhenpan, o estado de virtude natural originário. É isso. Esse E esse Pantan natural originário, essa natureza é essencial, natural originário. esse naturalmente que nós somos, o nosso ser, a consciência que somos. Eu não sou esse personagem Aloysio, eu não sou esse corpo. Não, não é. Mas também esse corpo, esse personagem acontece nisso Também. que eu sou, né? Essa coisa naturalmente essencial ou Uhum. consciência universal que eu sou. Quando a gente está experimentando isso, vivendo isso, a gente, eu sinto que para mim o não estado mais básico é um não saber, é um ficar disponível para que tudo aconteça. É que as Exato. coisas. Como a gente está conversando aqui agora, a gente não tem pauta É. nenhuma, né? As pessoas que já nos acompanham há algum tempo aí já sabem. A gente está numa conversa livre, entendeu? Ponto, Sim, certo? sim. O que vier na cabeça. É. O que vier na cabeça, no coração, no corpo, que a gente manifestar nesse instante, não é verdade? Então, Porque a sociedade, ela força a gente a não querer expressar isso. A sociedade que está fora e também está dentro de nós. A sociedade sim. que internalizamos. E aí ela fala, não, se você não for assim, os outros não vão te gostar. Sempre essas censuras que a gente acha que Freud foi superado. Freud não foi superado, não. Freud está muito atual. A repressão continua aí. Só que com formas mais sutis, né? Mas aí eu acho que eu esqueço um pouco do Freud, de todos esses psicologismos contemporâneos, e vou para o mais essencial. Eu vou para Lao Tse, eu vou para Chuang Tse, quer dizer, a coisa mais básica. Na hora que eu estou integrado com o todo, que eu sou transcendência e imanência, que eu faço essa alquimia aqui dentro, certo? Eu sou uno com o todo. Eu não sou um serzinho separado, porque o sofrimento não. É na hora que a pessoa acredita que ela é aquele euzinho separado, aquele personagem separado, aquele personagem. Esse eu separado, isolado, abstraído. Que está vivendo com imagens do passado, projetando para o futuro e não vive no agora. Ó, eu vou ler um trecho da minha tradução, olha aqui, ó. Por que estimar, e tem tudo a ver com isso, ó. Por que estimar as próprias aflições? As próprias. Você que sofre, aí você fica, eu sofro. Tenho aflições por estimar a mim mesmo. É porque eu estimo a mim mesmo, esse valorizar do ego, né? Sem isso, se não tivesse isso, por que teria aflições? Olha só como ele termina. É um trechinho, né, do capítulo 13, no quarto parágrafo, e depois ele continua. Mas o nosso sofrimento é porque a gente também dá muita importância ao nosso eu, o ego que você está falando, esse eu isolado, fora da conexão com os outros, com a vida, com as plantas, com o dia do agora. Então, a gente está fora e a gente não está presente. Mas tudo tem uma causalidade também, né? Isso é uma coisa biográfica de cada um, é claro, mas a gente vive numa sociedade. Eu sempre digo assim, o taoísmo só faz sentido à luz dos problemas atuais da sociedade contemporânea. Senão, não faria sentido. E o Lao Tzu é genial, não porque ele é um gênio que só assim, ele se iluminou, isso é com certeza, mas é genial porque esse livro que nos foi legado, assim como o I Ching e tantos outros, né, os Upanishads, os Bhagavad Gitas, eles são continuamente lidos e relidos e meditados e ruminados por pessoas de todos os naipes, artistas, não artistas, religiosos, não religiosos, ou seja, acadêmicos e não acadêmicos, velhos, crianças, até adolescente lê isso. Eu tive aluno também de adolescente, inclusive chegou para mim e falou, professor, eu entrei numa crise, eu tive até problema com suicídio. Aí eu fico, sabe, na hora que a pessoa falou isso para mim, eu falei, nossa, olha a responsabilidade que eu tenho. Né? Então, já na segunda aula ela falou isso. Mas e ela falou que foi o Dao De Jing. Continua. Tá. Então foi o Dao De Jing que meio que me não sei nem como falar, não é iluminar, mas me pegou assim, sabe? Eu acho que eu precisava de alguma coisa e o Dao De Jing está falando comigo agora. Agora, então, eu vou relatar uma experiência minha, que eu lembrei dela agora. Às vezes eu lembro, porque ela... Enfim, não importa o tempo dela. Mas quando eu comecei a minha vida espiritual, que faz quase 40 anos atrás, o primeiro livro, por incrível que pareça, que eu fui ler, que era da biblioteca do meu pai, foi o Tao Te Ching, uma tradução do Humberto Roden.
Eu estou falando disso de 30 anos atrás. E eu vou dizer para você, eu entendi alguma coisa? Eu não sei o que eu entendi, não importa. Não Não importa. importa. Naquele momento era aquela fonte de sabedoria, aquela fonte de É bênçãos isso. que estava iluminando o ser e alguma coisa Alguma ele faísca acendeu. aí. Uma Alguma coisa ele faísca. acendeu. Então, aí se foi a Bhagavad Gita, se foi o Upanishad, se foi, vamos dizer, A Rumi, se foi Bíblia. Uhum. em árabe, se foi, enfim, onde que foi, essas fontes, porque na verdade são fontes de sabedoria que, vamos dizer, iluminam o ser humano. Né? Então, o taoísmo tem essa propriedade, na minha, vamos dizer, percepção, ele tem a propriedade de ele sempre ser contemporâneo, inclusive na própria linguagem. Ele não Uhum. precisa de adaptação, porque É. tem outros textos que precisam ser adaptados, que ele tem a coisa contextual de toda uma questão cultural e tudo mais. O Tao Te Ching, por exemplo, é um Uhum. texto que eu acho que qualquer cultura pode ler ele e compreender. Qualquer ser em qualquer cultura pode fazer isso. A Gita já requer, a Bhagavad Gita já requer uma interpretação um pouco diferente, uma Entendi. contextualização cultural e outros textos também. Então, o taoísmo tem essa Interessante. força, essa possibilidade, essa transparência desse É. não saber manifesto, vamos dizer assim, que acontece a cada instante. E que Uhum. você, como tradutor, e eu, mais uma vez, eu fico contente porque eu gostaria de traduzir muitos textos. Traduzi alguns, publiquei 2, isso não importa agora quais foram. Você já traduziu alguns clássicos aí, porque isso é uma coisa que toca você, toca o seu coração. Agora tem Falando uma de coisa, viu? coração, fala. Só para complementar isso que você está falando, esse fato que você falou que você estava no estante lá do seu pai, pegou o livro, né? Foi o que aconteceu. Eu peguei uma tradução do Dao De Jing na livraria chinesa, perto da minha casa, e levei para casa. E eu não te contei, o pessoal tem que saber disso. Gente, vocês precisam saber. Eu queria acordar todo dia cedo para estudar chinês só por causa do Dao De Jing. E isso mudou. Sim. Porque mudou, primeiro, eu tinha um trauma em relação à língua chinesa, eu não queria estudar chinês, até por conta da minha adolescência, que eu tinha abandonado. E aí eu, graças ao Dao De Jing, não só aprendi o chinês, como eu aprendi muitas outras coisas com as experiências e vivências dos outros que estão compartilhando comigo, meus alunos, os interlocutores, curiosos também, às vezes não vai ser só alunos, são curiosos, né? Então é isso, eu acho que essa faísca, ela não. E o Lao Tzu, ele fala de maneira simples, né? Esse Claro, diamante, esse esse diamante diamante. que está manifestando e está sendo polido, porque ele vai polindo Isso. também o nosso não saber, a nossa disponibilidade para Isso. manifestar a beleza, a verdade, a bondade. Como é que é a meditação? O que é a meditação? Se é que você acha que existe uma meditação ou um estado meditativo, como é que é para você isso? Dentro do Daoísmo? Olha, diariamente eu faço movimentos de dança misturado com tai chi e que tem um certo lado de meditação porque me requer uma atenção no corpo. Antes da pandemia eu fazia em templos, principalmente aquele budismo tibetano, o do Padma Lama Santen, né, que é uma das associadas, né, que aqui fica na Brigadeiro, e eu gostava muito, eu sentia muito bem, sabe, fazendo meditação ali. Eu também frequento também o budista lá do Tsongkwan, aqui perto de casa. Mas eu descobri que eu posso fazer em casa, né, todos os dias, mas às vezes eu não faço. Eu faço tai chi, eu faço movimentos, que é mais dinâmico, digamos assim. Em alguns momentos eu me recolho, principalmente, aí eu penso assim, quando você sabe quando isso eu aprendi, eu não aprendi antes, quando eu estava fazendo aquele meu passado tão atribulado e tão turbilhonado, né? A gente fala assim, né? A gente vive num turbilhão, na correria, né? Então, quando eu ficava cansado, eu não descansava. Hoje, inclusive antes de te ver, eu dei uma dormidinha, que estava Sim. frio também, e eu tinha acordado muito cedo. Dei uma dormidinha depois do almoço. Eu me respeito o meu corpo, quando eu posso, né? Eu durmo um pouquinho, 20 minutos, 30 minutos. Às vezes, eu não associo isso com meditação, eu associo isso com descanso. Só que esse hábito de escutar o corpo já é um passo fundamental. Aí você me diz, como é que faz a meditação? Meditação é você se observar
a sua respiração no momento que você está assim. E aí você cessa esse diálogo interno da mente. Mas você não cessa, na verdade, porque os seus pensamentos ficam lá ainda, né? Eu diria que a meditação é a nossa natureza essencial, vamos dizer. Porque quando a gente está nessa tranquilidade, vamos dizer, quando a gente permite que isso aconteça, a gente tem um observador que começa a ver os pensamentos que vêm e vão, que a gente não é um pensamento, começa a perceber que tem sensações corporais que vêm e vão, e a gente entra nessa percepção natural, que é a nossa natureza essencial, como fala o Lao Tse, o taoísmo e todos os outros sábios. A natureza essencial é Panchen, chinês. Panchen, natureza original. Isso já é a nossa base, a nossa consciência universal que somos. E a gente entra aí. Então, claro que às vezes você pode ter uma disciplina, entre aspas, para fazer. Ir lá, parar, ficar 5 minutos quieto, como você falou, descansar, relaxar o corpo precisa descansar. Mas, às vezes, você está na tua atividade cotidiana, fazendo alguma coisa, e você para e você observa, tipo, agora eu estou olhando o passarinho em cima da flor. Aí aquilo já abriu um instante. Já é meditação. É a poesia do momento. É a poesia do momento. Exatamente. Isso já abre tudo, já permite a gente ver que a gente é tudo isso daí, entendeu? Ó, eu vou até... Isso me veio agora, eu vou falar. Então já me veio, já está falando. Sim, claro, siga. Se nós não pudermos com o nosso corpo, olhos, boca, tudo isso aqui, estômago, tudo, ter a consciência, o prazer, a vida, de ter isso que você falou, se você observar um pássaro ou observar alguma coisa interessante e ter essa admiração, senão você não pode, nesse nível, para que você vai ser um bodhisattva, você vai ser um deus, você vai ser um iluminado? Se você não consegue nem num estágio em que você tem a saúde plena do corpo, pelo menos agora eu estou saudável. Se você não consegue nem desfrutar desse seu estado saudável aqui e agora, como é que você vai chegar, se realmente te botar numa nave e falar, agora você vai encontrar com os discos voadores, e aí depois você vai encontrar os ETs ali, e os seres são elevados, eles não usam a linguagem humana, você não vai falar nada, só que você não vai nem estar com o seu corpo. Então, como é que você vai estar? Se você não consegue nem com o seu corpo ter o domínio de você poder se dar ao luxo mesmo, de você desfrutar desse momento, como é que você vai querer uma coisa? Aí é estupidez. O Bodhidharma ia falar, se você não consegue contemplar a sua natureza interna... Pois é. Então, como é que... esse contemplar a sua natureza interna, a cada instante, está disponível para isso, é abrir mão de todas as crenças e conceitos. Todas as crenças, conceitos. E se colocar nesse fluxo, né? No rio da vida, o rio do Tao, que está fluindo, né? A energia do Tao. E parar com esse conflito de querer mudar o mundo, de querer mudar as pessoas, de querer mudar a si mesmo. E de querer mudar a si mesmo, porque também a vida está se manifestando dessa forma, certo? Sim, é você aceitar, colocar disponível, é você ficar numa permanente aceitação, numa permanente escuta de não saber, disponível, vamos dizer, fluindo. Celebrando a vida, né? Porque a vida está sendo celebrada nessas percepções de cada instante, não é isso? É perfeito, Luiz. E nós, cada vez mais, a gente vê na sociedade, por mais avançado que nós estamos tecnologicamente, seres humanos ainda com os velhos problemas que os problemas dos homens de Lao Tzu. Esse que é o ponto. Pois é. Aí, eu tenho um amigo que diz... A ganância. Tudo, tá tudo aí. A ignorância. Tá tudo aí, não mudou nada. A ignorância é generosa. Eu vou dizer mais, uma das marcas fundamentais da nossa sociedade contemporânea é a competitividade. É ser um melhor que o outro, porque eu tenho que vender melhor que o outro. Mas o que caracteriza a ignorância é eu achar que eu sou separado do outro, que eu sou separado do todo. Que eu sou separado dos outros. Isso é a ignorância, certo? Na hora que eu vejo que eu sou uno com esse todo, isso não quer dizer que não tem as características desse personagem aqui, ou desse personagem aí. Na hora que eu acredito, ponho isso como crença e movimento minha vida em função disso, de experiências passadas projetando para o futuro, aí eu estou na ignorância. Ignorância é isso, certo?
E de eu achar que eu vou poder mudar o tio, ou vou poder mudar meu filho, ou vou Mudar poder meu mudar pai, minha mãe, não o vai mundo. mudar. Não, as coisas estão fluindo. Como dizem por outro lado, está tudo certo. É. E tem uma coisa interessante que as histórias que eu traduzi do Vazio Perfeito, do Lietz, né, que é o mestre que também retoma os ensinamentos do Lao Tzu, é os três mosqueteiros, Lao Tzu, Lietz e Zhuangzi. Três mosqueteiros. O Lietz, ele fala uma coisa interessantíssima também, que o Zhuangzi também pega, né? Ele diz que a morte a gente não pode evitar, a doença a gente não pode evitar. Então, se vier, por que eu vou ficar sofrendo com isso? Aí você vai dizer, vamos dizer assim, um advogado diabo, porque eu tenho vários alunos, né, que fazem também perguntas interessantes. Eu falo, não, sempre tua pergunta é muito legal. Eu sou professor, eu gosto disso. O que o Lietz sugere? E, na verdade, isso é uma postura da sabedoria já do homem ético de Xing, que a gente chama homem superior, Taran, lá, né? O Taran, o homem superior, é o homem que saiu do ego, já expandiu, já se iluminou, e ele age para o povo. E esse povo é o povo mesmo, tanto socialmente como para o povo, o mundo, a humanidade. Então, quando ele faz isso, vai virar um Lao Tzu, vai virar um Buda, vai virar um Mahatma Gandhi, enfim, Madre Teresa. Mas essa sementinha que estava lá em Buda, que germinou, que floresceu, tão bonita, nele, Buda, em Lao Tzu, está em todos nós. Nós somos essa centelhazinha, essa sementinha que se você cuidar bem desse jardinzinho, né, todo dia, porque só você pode cuidar, inclusive. Se você olhar para ele e falar, tá, o corpo está falando isso. Então ele fala, faz isso. Então você faz isso, ele agradece. Então é a comprovação imediata. Só que a gente não faz essa escuta, né? A gente não acorda meditando, a gente acorda já na correria. Já vai papapá com aquelas atividades, as pessoas fazem isso. Em vez dela acordar, e pega uma aguinha, toma devagarzinho, ouve uma música, ou então medita, sei lá, qualquer pessoa, qualquer um pode adotar um ritual. A questão não é, né, um tipo de ritual para todos, não existe isso. Tá? Os sufis que dizem assim, eu tive muitos anos com os sufis, escutar ao corpo e falar ao ser. Entendeu? Foi isso que você disse agora. Quer dizer, você tem que escutar e ver o que o corpo está dizendo, necessitando, traduzindo, pedindo, e falar ao seu ser, porque isso é uma coisa só, é uma alquimia permanente em que a gente realiza, vamos dizer, essa contemplação da vida, como você falou, a cada instante, e a gente vive a vida e solta os conflitos. A gente experimenta a sabedoria, todos temos essa sabedoria inata. Esses grandes sábios, eles nos iluminam, ajudam a gente a relembrar isso que nós somos de fato, entendeu? E aí a gente sai do estado de separação, a gente sai da dualidade e vive a unidade. Tio, eu acho que nós estamos a ponto de encerrar, por causa que nós temos um tempinho. Uau, foi muito tempo. Eu gostaria que você fizesse alguns comentários aí, se você quiser falar, entendeu? Eu queria que as pessoas que estão seguindo o caminho, que se simpatizaram, que tem mais curiosidade, eu dou aulas de taoísmo, o pessoal que quiser, vai lá no mandarimtaoísmo.com, que é o meu site, tem experiências, ensaios, performances, lá também tem poesias, e também tem as minhas aulas, concurso, os próximos cursos que já estão acontecendo, e tem os outros próximos. E também, eu quero agradecer a todos que ficaram nos ouvindo, que são, mesmo que seja um brevíssimo momento, mas um momento que a gente está, aquilo que você falou, disponível, né, para escutar, para aprender, para vibrar, para celebrar, para cantar, para pensar juntos, porque sempre a vida está nos chamando, o corpo está me chamando. Se eu ficar dormindo, posso também, mas se eu ficar dormindo, eu vou perder o fluxo, e aí não é tsurai, não é naturalidade, gente. Então é isso, minhas últimas palavras, tá? Gil, obrigado, foi estou muito contente obrigado de partilhar isso com você, aos que estiveram aqui assistindo a nós, agradeço a todos, vamos continuar nossos encontros, agradeço a todos que se inscreveram no canal, que colaboraram com o canal, e a gente vai seguir em frente aí com as palavras do silêncio. Gil, obrigado por você ter... Muito legal, obrigado. Tchau, Luísa. Tchau.